Você está viajando por outra dimensão, um lugar não apenas da visão e do som, mas também da mente. Uma jornada em uma terra maravilhosa, cujos limites são os da fantasia. Sua próxima parada, além da imaginação. Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. Hoje nós iremos falar sobre o episódio número 91 no geral da série, episódio número 26 da terceira temporada, Little Girl Lost, Garotinha Perdida. Sim! Este episódio é muito comentado, né? Por ser um episódio que dizem ser inspiração para o filme Poltergeist. Poltergeist, que é o filme do Tobe Hooper, né? Porém tem o dedo de Spielberg, né? Nessa produção. E tem uma história, né? Dizem que inclusive ele pediu, né, o VHS emprestado do Little Girl Lost enquanto estava na produção, estava ali escrevendo o roteiro do Poltergeist. Então é se refletir, né? Tem malandrinho esse Malandrinho. Spielberg, né? Sim. Dirigido pelo Paul Stewart, roteiro do Richard Matheson, baseado inclusive num conto dele que foi publicado no Amazing Stories, que foi uma revista de outubro ou novembro de 53. Música do Bernard Herrmann é importante porque a música nesse episódio ela é muito legal e ela coloca você no clima certo. E aí, Marcos, o que temos para falar sobre, por exemplo, Paul Stewart? A gente tem algumas coisas muito interessantes para falar dele, que é o diretor. Ele começou sua carreira no rádio. Olha só, ele foi o cara que introduziu Orson Welles no rádio. Eles eram muito amigos, foram amigos durante toda a vida do Orson Welles. E ele, o Paul Stewart, já trabalhava, ele tinha uma voz assim, muito profunda, imponente, né? Ele acabou introduzindo o Orson Welles e depois eles juntos fizeram vários programas de rádio, inclusive o famigerado Transmissão da Guerra dos Mundos, né? Que causou todo aquele... depois ele foi introduzido no cinema pelo Orson Welles, ele tá em Cidadão Kane, por exemplo, e ele era um cara que ele teve uma longa carreira como ator. Ele era um sujeito que tinha um olhar frio e duro. Isso fez com que ele fizesse... E uma voz muito imponente. Portanto, ele fez muitos e muitos vilões em filmes policiais, por exemplo. Ele era uma carinha muito fácil de dramas policiais ou noir, em que você precisava ter um vilão, um bandido. Então tava o Paul Stewart ali. Depois ele dirige uma outra coisa no cinema e ele vai para a TV dirigindo muitas séries do que? Adivinhe? Policial e detetive, né? Muitas séries, episódios de séries de detetive, séries policiais e também um episódio, por exemplo, de Além da Imaginação, que vamos falar sobre ele hoje, né? Sim, e tem um elenco também interessante nesse episódio, né? Eu gosto do elenco, né? Apesar que o pessoal reclama um pouco da atriz que faz a mãe, né? Falam que ela tá um pouquinho exagerada, mas é uma história no geral bem interessante, até porque se a gente for refletir, né? Hoje em dia você pode falar, por exemplo, essa história parece muito com Poltergeist e tal. Mas, porra, é uma história muito fora da caixinha, né? Uhum. A Sarah Marshall, ela é inglesa de nascimento, nasceu em Londres, mas foi viver nos Estados Unidos e é uma atriz que ela teve algumas participações no cinema, por exemplo, no filme Dave, Presidente por um Dia, né? Mas ela também está no filme Star Trek, né? Jornada nas Estrelas, o filme. Mas ela tem muitas participações mesmo na TV. Era mais uma atriz de TV. Ela participou dos teatros televisionados e depois fez participações em séries de todo tipo imaginável, mas bastante coisa em séries de suspense policial também. Ela era mais desse nicho, mas também fez uma fantasia aqui, uma série de faroeste ali, enfim. Sim.
O Robert Sampson, o pessoal talvez lembre dele dos filmes do Stuart Gordon, por exemplo. Pois é, cara, achei muito legal isso daí. Ele tá acreditado, eu não sei se é isso, mas ele tá acreditado até em filme do Lúcio Fulci. Também. Ele aparece em filme do Lúcio Fulci, mas ele é o Jim Halsey do Reanimator. E ele também aparece naquele filme de ficção científica de baixo orçamento, o Robô Jox, do Stuart Gordon. Meu Deus do céu! Mas ele era um ator também mais da televisão. Ele fazia um pouco de tudo também. Ele aparecia em série de ficção, em série de fantasia, em série de policial, em série de faroeste, em série de baixo orçamento. Enfim, o cara era aqueles atores que faziam um pouco de tudo. O negócio é trabalhar, né? E pagar as contas. Tem que trabalhar. O cara que faz o físico, né? O Charles Eidman, ele é muito lembrado porque ele foi o narrador da série Além da Imaginação dos anos 80. Olha. E era um ator também de televisão, fazia bastante séries também policial e faroeste. Eram basicamente assim os nichos onde ele trabalhava. Ele está em diversos episódios de séries como Gunsmoke, Homem da Virgínia, James West, mas também fazia séries de temática policial, bastante. Uhum. Uma outra curiosidade também para completar no elenco, o personagem da menina, a voz dela é feita por uma atriz adulta, a Rhoda Williams, né? É verdade. Mas não é acreditado. Mas é sabido, né? Que tá em tudo quanto é lugar isso daí, né? Uhum. O pessoal fala que até é esquisito isso daí, né? A voz é diferente, né? Não, poderiam, na verdade, ter usado a voz de uma criança mesmo. Por mais que a Rhoda Williams fosse talentosa, a gente soa estranho um pouco essa voz dela tentando fazer a voz da menina, né? Enfim. Pois é. Essa é uma história que o Richard Matheson escreveu. Ele conta que foi baseado, inclusive, na história real, né, dele, né? Veja bem, né, dentro das limitações, né, que o Richard Matheson é conhecido por escrever roteiros, né, escrever contos, baseado em experiências pessoais, né? E diz que teve uma noite que ele estava com a esposa dele e a filha começou a chorar e tal, e eles foram procurar a criança, não encontravam. Né? E depois foram ver, a menina tinha rolado pro canto da parede. Sei lá eu porquê, né? E tal, mas aí acabou gerando essa história que a gente vai comentar aqui, a sinopse, né? E tem outros causos também, né? Diz que o Duel, né? Aquela história que também é do Richard Matheson, ele diz que foi no dia do assassinato do Kennedy, né? Que ele e o amigo estavam jogando tênis e tal, e quando voltaram para casa tinha um caminhão, né, muito louco assim na estrada, assim, o cara super agressivo, e acabou gerando isso daí, né? O Duel, como é que saiu no Brasil? Encurralado, né? Então é interessante, né, isso daí, né? Uhum. Tá certo, então vamos lá para a sinopse do episódio. Nós teremos uma história ali que um casal, o Chris e a Ruth Miller, são acordados pelos choramingos da sua filha, a Tina. Aí o pai, o Chris, vai ver o que está acontecendo. O cachorro deles, o Mac, não para de latir no quintal, né? Aí o pai não consegue encontrar a Tina, procura em cima da cama, embaixo da cama e tal. E aí chama a esposa, também continuam procurando. Aí ele vai e liga pro amigo dele, que é um físico. Que isso daí é uma das coisas mais curiosas, para dizer o mínimo, né? Dessa história, né? Porque que alguém ligaria pro físico, né? Aí pede pro Bill, um amigo dele físico, para ir para ver o que tá acontecendo. Aí, enquanto isso, durante a casa, em vários locais na casa, eles estão escutando a menina chamar, né? Várias vezes. Aí o Bill começa, então, a fazer ali as revelações ali, falar para tirar a cama do lugar, tentar descobrir o que aconteceu, até que, tchananã, ele encontra um portal para a quarta dimensão. E daí virão aí as explicações referentes, né, a esse portal e as maneiras que eles vão tentar socorrer essa filha deles que está lá do outro lado, né, desesperada e sozinha. Sim.
É uma coisa interessante, que aí que eu gostaria de entrar nessa questão da temática que o Richard Matheson aborda nesse episódio. Ele, a Shirley Jackson, por exemplo, o próprio Charles Belmont, eles tinham uma coisa do chamado gótico doméstico. Eles pegavam elementos da literatura gótica, que nos Estados Unidos ela é muito bem representada, por exemplo, pelo Edgar Allan Poe, e traziam para o cotidiano, para a vida cotidiana ali das pessoas. Você tem a vida familiar perturbada por algum evento sobrenatural, ou algum evento que não tem explicação e que vai trazer angústia, desespero, medo. E é interessante que o Richard Matheson, para criar angústia, desespero, medo, num ambiente familiar, ele traz questões da física, né? Especulativas da física, das dimensões, da geometria do espaço. Ele traz tudo isso para um episódio de televisão. É muito... a gente estava falando do episódio anterior, que é um episódio com pouquíssima ousadia. Esse aqui é o contrário. Ele, desde a sua proposta, ele é extremamente ousado. E ele é meio intrigante para quem está assistindo, né? É muito curioso isso. E mais curioso é que ele acaba funcionando também como suspense, como um episódio que mantém você querendo saber o que vai acontecer, apreensivo pelo que vai acontecer. E isso não é fácil, né, de conseguir. É uma temática assim, que explorar uma temática dessa no episódio de série de TV, né? Porque você tá contando ali o quê? Os atores, né? A atriz, você tem... A menina tá sempre presente de certa maneira, porque tem fotos dela, né? A voz o tempo todo dela chamando pelo pai, o desespero da mãe, né? E é claro que tem esse diálogo, assim, muitíssimo expositivo, que é desse amigo dele, o físico, para poder explicar o que tá acontecendo. Tem um momento que ele faz uma demarcação de aonde que começa o portal dimensional, né? Ele vai risca com giz. Então você vai ter... É uma coisa que, assim, se você reflete até pensando em Poltergeist, tem umas coisas mesmo em comum, né? Porque tem o lance que quando ele abre a porta para o cachorro entrar, o cachorro vai direto para esse portal e também some, né? E tal, o cachorro fica com a menina, né? E aí que eles começam a ter uma ideia de falar para a menina, né? Que ela vê que o cachorro tá lá, falar para ela seguir o cachorro, e eles começam a chamar o cachorro, né? Em Além da Imaginação, não importa a confusão na qual você se meteu. Se você tiver um cachorro do lado, você tá salvo de alguma maneira. Porque em vários episódios, os cachorros salvam as pessoas, né? De se meterem em roubadas cósmicas, às vezes, né? Os doguinhos, né? Tipo o The Hunt lá, né? O doguinho salva o dia, né? Mesma coisa que o cachorrinho, né? Então é interessante, inclusive, a visão, né? Porque a certo momento você vai ter realmente aparecendo esse... Como é que é o aspecto dessa quarta dimensão, né? Então houve muita criatividade ali, muita distorção, né? Para poder ficar uma coisa meio confusa e caótica, né? É um episódio muito legal mesmo. Eu acho que a música, como eu falei, ela traz assim um ambiente mesmo de tensão, de desespero, né? Porque você tem esse lance também do pai, né? Porque eles vão tentando chamar e nada da menina vir. Aí o pai tem a ideia de esticar a mão, né? Aí ele estica a mão e fala pra menina, pegue a minha mão. Só que ele é sugado pra dentro dessa dimensão, né? E a coisa fica mais complicada ainda. Aí você tem o cão perdido, você tem a menina que se perde, o cão que vai atrás dela e se perde, e aí o pai também, né? Acaba entrando nessa dimensão e ele entra para tentar localizar onde pode estar a filha por ali, só que ele também, quando ele chega do outro lado, ele também está totalmente confuso, né? Tem uma sensação de desorientação, inclusive que os efeitos especiais e óticos que eles usam causam na gente, porque tem uma distorção de imagem, o cenário é desfocado, né? E você falou muito bem, a música ela acaba dando uma textura para essas cenas,
que ela acaba meio que direcionando as nossas emoções para a gente ter tensão, preocupação. Ela acaba funcionando bem para isso. Ela aumenta sem a gente perceber. Ela vai deixando a gente tenso. E outra coisa que eu acho que é interessante, que o episódio depende muito, é do Charles Eidman, que ele faz o Bill, que é o físico. Ele fala todas essas... ele vai tentando entender o que está acontecendo, como é que essa menina desapareceu, e ele encontra uma espécie de intersecção entre as dimensões ali na parede do quarto da menina, né? Numa coisa que a gente tem que ter uma suspensão de descrença muito grande, né? Mas a partir do momento que você entre nessa brincadeira, você aceite isso, é interessante como o ator, ele vai entendendo as coisas e ele vai transmitindo isso pra gente, diálogos expositivos, só que ele é muito inteligente. O diretor também, ele não chega e explica tudo de uma vez. Ele vai calculando, pensando, ele vai... É como um quebra-cabeça. Cada peça do quebra-cabeça que ele encontra, ele vai compartilhando com a gente. E à medida que ele vai entendendo o que está acontecendo, ele começa a ficar tenso e nervoso e com senso de urgência. Porque ele começa a perceber que esse portal vai se fechar em algum momento e ao longo do episódio. Então você tem um tempo aí que você precisa ser rápido para tentar ter uma solução. E isso tudo o ator vai transmitindo e vai ajudando a dar o ritmo do episódio. E isso é muito legal e acaba funcionando bem. O Charles Eidman, ele acaba sendo muito importante. Porque, convenhamos, é uma atuação difícil, né? É um papel que não é muito fácil, né? Você ter essa dependência de você guiar as pessoas numa situação que mexe muito com a suspensão de descrença do público, né? Então você tem que segurar muito a bola. Mas dá certo, por incrível que pareça, dá certo. E engraçado assim, né? Porque você falou, só que tem um lance nessa história que é aí que eu acho mais, sabe, é mais intrigante assim. E depois quando você pensa, né? Porque assim, o pai que está lá dentro chamando pela filha, até o momento que a filha realmente vai se aproximando, ele não sabe que o portal está se fechando. Uhum. Só quem sabe é o amigo dele lá do outro lado, o Bill, né? Isso. Tanto que ele vai revelar depois, né, pro cara, falar assim, ó, o portal estava se fechando. Essa é uma história aqui em Além da Imaginação que você pode pensar, pode ter um final terrível, sim, para a menina. Agora imagina como é que seria para a menina, para o cachorrinho, né, ficarem perdidos ali numa quarta dimensão, que você não sabe se tem monstros, né? Você pensa até naqueles monstros Lovecraftianos, na verdade. Então já Sim. pensou, né? A menina tá numa outra dimensão que você não sabe o que pode coexistir ali com ela. E o pai vai e salva essa criança. Na verdade, eu lembro muito, e cara, é muito aquele lance do Poltergeist, o negócio da mãe falando com ela, se aproxime, vem com o cachorrinho sorrindo, com aquela vozinha suave, né? E tal, um momento que o pai é mais também incisivo, né, para ver se a menina vem o mais rápido possível. Então é muito legal quando você faz as comparações mesmo, né? E é um episódio muito bom, eu acho que é um excelente episódio. Quando você tem um desfecho, porque o desfecho é que a menina vai se aproximar e ele vai conseguir agarrar, né? A menina e o cachorro ao mesmo tempo, até achei bonitinho, né? Ele agarra a menina e o cachorro e ele é totalmente puxado. Quando eles caem todos, você vê assim que, né, estão todos ali e tal, e aí sim o amigo dele vai revelar que metade dele parece que estava para o lado do quarto também. Só que ele não imaginava, ele pensou que estava totalmente nessa outra dimensão. Mas ele consegue resgatar a filha. E é engraçado, a mãe pega a criança e sai correndo da casa, que é plenamente, né, compreensível, né? Falar assim, porra, essa casa dos infernos, vai que eu vou pisar em algum lugar da casa, vai se abrir um outro portal aqui, né? Exatamente. Eu acho interessante também, em termos de direção, esse cara era um cara com muita experiência, né? Como a gente estava até comentando no início aí, que ele começou no cinema com Orson Welles e tudo. E são pequenos truques para a gente se convencer. Esse lance dele ficar... A gente tem a voz da menina, que na verdade é feita por outra atriz, nós já comentamos, né? Nós não estamos vendo a menina, porque ela está perdida na quarta dimensão, mas a gente escuta a voz dela com os efeitos
para que a voz dela pareça estar num local amplo, né? E volta e meia a câmera focaliza o retrato da menina, que tem ali, né, em cima de uma mesa, de uma penteadeira, enfim, alguma coisa assim. E a gente acaba... Esse truque faz a gente acreditar, a gente meio que ter a menina como algo palpável, apesar dela não aparecer. No momento em que o Bill lá, o físico, ele descobre que tem esse portal, ele começa a riscar e ele faz um risco quadrado em uma intersecção com riscos arredondados. Visualmente pra gente, isso funciona como uma intersecção entre diferentes dimensões. Uhum. Né? E duas geometrias diferentes coexistindo. É tão bobo, isso tão besta, mas funciona porque transmite essa mensagem para nós visualmente. É um mero risco de giz feito numa parede, mas todo esse mise-en-scène aí acaba criando esse convencimento. E o simples efeito visual que é feito da mão da pessoa entrar na parede, né? É um efeito óptico usado a exaustão na TV, no cinema, é até lugar comum, mas quando você junta essas coisas, isso acaba te prendendo a atenção e funcionando para te convencer de algo com pouquíssimos elementos, né? Isso é muito bacana. É muito legal, o efeito é simples e funciona mesmo, concordo contigo, viu? E aí, você quer apontar aqui qual é o ponto alto e qual que é o ponto baixo? Para mim, o ponto alto do episódio é a direção. Eu acho que a direção foi muito esperta. Essa história tinha tudo para não dar certo, porque apesar de ser uma história bem bacana, ela é difícil de ser transportada para um audiovisual, acho eu, de uma maneira que funcione. Ela tanto funcionou que acabou depois influenciando, né? Uhum. Então eu diria que o roteiro e a direção me agradaram muito. O episódio precisa de uma certa suspensão de descrença do público, né? E ele tem bastante exposição. Isso pode atrapalhar também, por um lado, se você não entrar logo no clima e na brincadeira que ele propõe, né? É verdade. Pois é, da minha parte é um episódio muito legal, gostei dele sim, né? Que ele, com pouco, ele dá muito ali ao espectador, né? A questão do diálogo expositivo não me incomodou, até porque às vezes nem muito o que ele fala, mas como ele fala, o ator, né? Então ele acaba prendendo a tua atenção realmente, né? Gostei dos efeitos sonoros, gostei da música, como eu já disse. Episódio assim que é memorável, né? Pelo sentido de ser muito à frente do tempo dele, vamos colocar assim, né? É um episódio que ele busca assim trazer uma outra temática, né? O que estava sendo falado ali na questão do científica e tal, naquele momento, naquela época, né? Então isso é muito curioso, né? E tal. É um mérito do Richard Matheson, que é realmente um roteirista inacreditável, né? Muito bom mesmo. Sim. Talvez realmente a única coisa que eu coloque aqui, aponte como suspensão de descrença e seja um ponto baixo, esse negócio do cara ligar pro amigo físico, né? Porque o normal né, para ser um pouco mais minimamente realista, os pais revirarem a casa toda, né? Procurar a menina em tudo quanto é lugar e depois ligar para a polícia, né? Esse negócio do cara mais ou menos já compreender que vai ser necessário um físico, né, e tal, você fica meio assim, né? Mas tudo bem, né? É preciso para que o roteiro ande. Sim. E você escolheu algum filme para poder recomendar no final? Dessa vez, na verdade, eu escolhi um livro para recomendar. Opa. Porque tem uma famosa história sobre uma garota, uma menina, que desaparece e ela vai viver uma série de percalços num outro mundo, numa outra dimensão, exatamente, e depois ela vai retornar, né? Que é a Dorothy, e é a personagem do famoso O Mágico de Oz, que no original, no nome do livro, é O Maravilhoso Mágico de Oz. Um livro do L. Frank Baum, publicado em 1900. Esse livro tem fácil aí, tem muitas edições, né? E eu estou recomendando por um motivo muito, muito interessante também. Muita gente conhece a história através de adaptações. Teve adaptações para animação, a famosa adaptação para o cinema, né? Com a Judy Garland, enfim.
Mas todas essas adaptações, elas costumam adocicar bastante a história. A história original, ela tem muitos elementos violentos, muitos elementos horroríficos. É uma história até meio surpreendente. Então, ela tem muito do que pode também agradar um leitor adulto, na verdade, e que gosta de fantasia. Então, é uma recomendação para quem gosta do gênero de fantasia e talvez não tenha lido ou não tenha procurado por achar que é literatura para criança. Tem muitos elementos interessantes ali também para um leitor adulto, na verdade. Legal, interessante. Vou atrás também, muito bom. Pois é, na minha recomendação aqui eu vou recomendar um terror, né, com uma vibe muito Lovecraftiana, né, e também de Hellraiser, né, que é um filme de 2016, do qual nós gravamos, por sinal, um podcast, chamado The Void, né, que é um filme canadense. Tem um lance nesse filme de umas pessoas que elas ficam presas num hospital, né, um policial, a enfermeira que é ex-esposa dele, médico, né, e essas pessoas elas vão ter uma noite de verdadeiro horror, né, aonde criaturas vindas de uma outra dimensão vão aparecer e até mesmo as pessoas, né, vai ter o body horror, né, as pessoas também vão se transformar em criaturas. É um filme muito interessante, não vou contar muita coisa dele não, mas é um filme que ele foi totalmente produzido ali com grande crowdfunding, então foi preciso um esforço tremendo para fazê-lo. E os caras, os dois diretores, né, o Steven Kostanski e o Jeremy Gillespie, eles já eram caras que trabalhavam já com efeitos especiais e maquiagem de produção de cinema e tal, e eles tinham um verdadeiro afeto assim para poder fazer um filme na linha do que o Guillermo del Toro queria fazer, né? Nas Montanhas da Loucura, né? Tinha ouvido falar que ele queria fazer esse filme baseado na obra do H.P. Lovecraft, mas acabou não fazendo e é um sonho que eles conseguiram concretizar. Por sinal, eu tenho muita saudade, não sei o que eles estão fazendo da vida, mas esse na época foi um filme maravilhoso mesmo, inacreditável. Ele é imperdível, gente. Os caras, com a grana, pouca grana que eles tiveram, eles fizeram uma produção maravilhosa, sabe? De você alugar um hospital, né? Um hospital vazio, assim, na verdade nem é um hospital, uma coisa que parecesse um hospital, né? E eles envelhecerem o ambiente para parecer um ambiente destruído. As maquiagens dos monstros são muito boas mesmo. Então, filmaço, assim, que você procure, gente. Não sei, tinha na nossa página do Facebook, não sei se tá lá. Se tiver ainda, eu deixo aqui linkado na publicação, porque é muito bom, né, Marcos? Nossa, The Void foi uma grande surpresa quando eu assisti. Recomendação maravilhosa. Quem não viu ainda, corra que você vai ter uma experiência muito interessante. Com toda certeza. E hoje é minha vez de escolher música, né? Então eu escolhi para esse episódio, acho que tem tudo a ver, Lucy in the Sky with Diamonds, dos Beatles, né? E aí, o que você acha dessa música, Marcos? Eu acho que vai encaixar direitinho. Ela é tão desnorteante quanto o episódio. Sim. E a gente vem chegando aqui no final, né? Agradecendo a sua companhia, pedindo para você acessar nossas redes sociais, acesse, dê essa moral pra gente, tá? Nós temos nossas páginas no Facebook, tá? facebook.com/masmorracine, nossa página de fotos, documentários, informações e curiosidades sobre a série, que é The Twilight Zone Behind Scenes. No Instagram nós temos o nosso perfil, que é @masmorracine, que está sendo capitaneado pelo nosso amigo William Funchal. Então não deixe de ir lá, de acessar, de seguir, tá? No Twitter nós temos o perfil @masmorra_cast e também as nossas plataformas de colaboração. Nós temos tanto no Padrim como no Colabore Aí, como também pelo Pix, tá? Então vou deixar a chave para vocês logo aqui abaixo na publicação. Se você quiser doar algum valor para ajudar que o nosso trabalho continue, por favor, nós agradeceremos muito. Conte pra gente o que você achou do episódio, o que você gostaria de acrescentar, comente aqui na publicação. E a gente deixa aqui um abraço bem apertado, se cuide e até o próximo episódio de Além da Imaginação.
Fiquem bem, se cuidem, não se percam na quarta dimensão. Beijo, tchau, tchau.